Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto desse vídeo é sobre precatórios, pagamentos referente a precatórios, tá bom? Justiça Federal libera cerca de 9 bilhões em precatórios do INSS para o ano de 2023, certo? A Justiça Federal liberou cerca de 9,48 bilhões para pagar os precatórios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, aposentados, pensionistas e demais beneficiários que derrotaram o Instituto em ações de concessões ou revisões no Judiciário. Os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos hoje, que é equivalente aí a R$ 79.200, tá bom? Ao todo, o CJF, Conselho da Justiça Federal, enviou 23 bilhões para os TRFs, que é Tribunais Regionais Federais, pagarem ações a 148.341 beneficiários que venceram cerca de 89.144 processos. Desse total, 9,48 bilhões são precatórios de natureza previdenciária ou assistencial, que representa cerca de 59.170 ações, com 84.551 beneficiários que agora irão receber seus precatórios, certo? Os valores já foram disponibilizados e devem cair na conta do cidadão no início da próxima semana, referente ao mês de junho, certo? O montante liberado anualmente envolve pagamento de verba a aposentados e pensionistas da Previdência Social e também servidores. Entre o lote de 2023, o beneficiário que tiver ordem de pagamento emitida pelo juiz entre os dias 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022. Valores liberados depois serão pagos apenas em 2024. Antes da PEC dos precatórios, a quitação desses atrasados eram feita entre julho de um ano e julho do outro. Então, esses valores é referente aos julgamentos do ano de 2021 e 2022, certo? Só tem chance de entrar na lista de precatórios quem já ganhou ação contra o INSS, sem a possibilidade de recurso, ou seja, com processos transitado e julgado. Além disso, o valor deve ser acima de 60 salários mínimos, hoje, com o valor de R$ 79.200, que é também conhecido como RPVs, requisições de pequeno valor de até 60 salários mínimos, tá bom? Esses valores são pagas após o julgamento e a liberação do juiz. Com a limitação trazida pela PEC dos precatórios, não tem sido possível quitar todos os valores que estavam escritos em proposta orçamentária entre um ano e outro. O pagamento dos precatórios obedecem à seguinte regra de prioridade. Primeiro, quem vai receber primeiro? Precatório de natureza alimentícia, cujo titular ou herdeiro tenha no mínimo 60 anos de idade, ou seja, portador de doenças graves ou pessoas com deficiência, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado na lei como RPV, que é requisições de pequeno valor. Então, o valor do triplo até 3 vezes 60 salários mínimos, certo? Segundo,
demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo de RPVs ou 180 salários mínimos. Terceiro, demais precatórios que não entraram nas primeiras regras, certo? Então, primeira parte, quem tem 60 anos com deficiência, né? Ou pessoas portadoras de doença grave. No segundo plano, demais precatórios alimentícios que têm um valor equivalente a 180 salários mínimos. E na terceira regra, os demais precatórios que não entraram nas regras anteriores, que são a primeira e a segunda, certo? Para saber se irá entrar nessa lista e nessas regras, nesse lote, o cidadão deve consultar preferencialmente o seu advogado e as informações do precatórios, porém, estão no site do TRF responsável pelo processo. É possível consultar pelo número do CPF do credor, pelo registro da OAB, no caso do seu advogado, ou pelo número do seu processo, certo? É preciso conferir no campo, abro aspas, procedimento, fecho aspas, que está escrito: se aparecer PRC, significa que a dívida supera 60 salários mínimos e é considerado precatórios, certo? Quando o pagamento é feito, aparecerá as informações, abro aspas, pago total ao juízo, fecho aspas, e ali vem o valor referente à causa do seu processo, tá bom? O segurado de São Paulo, por exemplo, e Mato Grosso do Sul, através do site do TRF da sua região, que é o TRF3, certo? Deve buscar as informações através do endereço do TRF referente a São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? Nesta região, o tribunal depositou cerca de 4,4 bilhões para pagamentos e precatórios e 39,8 bilhões ou 1.000 beneficiários, que no total irão receber cerca de 3,953 bilhões em resposta a essas ações, certo? O processamento do valor começa na segunda-feira, dia 30, e deve chegar ao final do dia 5. A partir de então, o dinheiro será disponível para saque. No caso, começou a validar esses valores dia 5 ou dia 30 de maio e vai até o dia 5 de junho. A partir daí, já está liberado para saque daqueles que terão direito a esses precatórios, certo? O dinheiro, segundo o processamento, essa etapa, que são abertas contas em nome do segurado através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Já no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende os estados do sul do país, o valor foi depositado no final de maio e já está disponível para saque, sendo informado o tribunal, abro aspas, o saque está disponível desde o dia 1º de junho e não há data final para recebimento, fecho aspas, diz o órgão. Ao todo, foram liberados cerca de 3,3 bilhões, os quais 2,8 bilhões se referem a processos previdenciários, certo? O tribunal confirma que não conseguirá pagar todos os previstos em 2022 e 2023, justamente por conta da emenda constitucional 114, derivada da PEC dos precatórios. Na região, a ordem de pagamento foi o seguinte: primeiro, precatórios alimentares
da proposta de 2022 com preferência por idade. Credores com mais de 60 anos completos em 20/5/2023, ou com doença grave ou deficiência, ou até o limite de 180 salários mínimos por beneficiário. No segundo caso, precatórios alimentares da proposta referente ao ano de 2023, com preferência por idade, credores com mais de 60 anos em 20/5/2023, doença grave ou deficiência, até o limite de 180 salários mínimos por beneficiário. 3. Precatórios alimentares da proposta do ano de 2022, sem preferência, atuados em 30/11/2020 e 1º de julho de 2021. Somente parte dos precatórios recebidos nesta data até o limite de 180 salários mínimos por beneficiário. E 4. Todos os demais beneficiários precisarão aguardar nova disponibilidade da verba referente ao ano de 2024, quando os pagamentos seguirão pela ordem constitucional estabelecida e os demais tribunais não detalharam valor referente aos pagamentos de precatórios já neste ano de 2023. Então, as informações dependem de cada precatório, de cada pessoa que entrou com a sua ação, né, através do seu advogado ou você mesmo, certo? E hoje tem aí esse julgamento totalmente finalizado e os valores liberados através das ações, né, do juiz, através do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, tá bom? Então tá aqui embaixo o link do TRF da sua região, basta acrescentar, por exemplo, TRF 1, você vai tirar o 1, se na sua região é TRF 2, você vai acrescentar apenas o 2 e buscar informações sobre o seu precatório, se já está dentro desse lote referente ao mês de junho, né, e começo de julho aí, e não tem tempo determinado para que você possa aí tirar esse valor, né? Você pode, de repente, daqui a 2 meses, 3 meses, saber que o seu dinheiro está lá e simplesmente você vai buscar o que é de direito, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo, se assim, meu Deus, me permitir. Mais informações está no link para que vocês leiam e busquem aí com o seu advogado, né, se o seu processo já foi totalmente julgado e você já faz parte desse lote que está liberando para saque precatórios referente a esses anos que foi aí acabado de falar aqui neste conteúdo, tá bom? Grande abraço e até lá!